Oi, gente! Eu me chamo Rose. Aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento, expansão da consciência, espiritualidade. Na verdade, eu compartilho aqui o meu próprio aprendizado, as minhas próprias experiências nesse caminhar pelo autoconhecimento. Nesse meu processo, quem me acompanha aqui já sabe, eu me tornei consteladora sistêmica. Então, eu acabo compartilhando também um pouco do que acontece nos bastidores do meu trabalho, tá bom? Eu acho muito interessante e eu acredito que pode contribuir muito com você que está assistindo aos vídeos e que de alguma maneira precise receber a informação, talvez compartilhar até mesmo com outra pessoa, né? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre culpa. E esse vídeo é especial para você que é mamãe. Eu falo muito sobre os filhos, sobre termos que tomar a força dos nossos pais se quisermos seguir com a nossa vida, se quisermos fluir com a nossa vida. Eu falo muito sobre antepassados, né? Afinal, me tornei uma consteladora sistêmica e sou uma apaixonada pelo conhecimento sistêmico, pelas constelações familiares ensinadas por Bert Hellinger. Porque tudo isso transformou e segue transformando a minha vida. Então, nos meus estudos, no meu trabalho como consteladora, eu tenho visto muitas mães se sentindo culpada por acreditarem que passaram para os filhos todos os problemas que eles têm hoje. Se sentindo culpadas por não terem condições, não terem tido condições de terem dado uma vida melhor para os filhos. Se sentindo culpadas por acreditar realmente que tudo o que está acontecendo hoje na vida de um filho seja culpa delas. Então elas buscam pela constelação sistêmica para olhar para o próprio sistema, claro, e tentando tirar esse peso da culpa sobre os ombros. Então, o que eu quero colocar para você, mãe, que talvez esteja passando por essa mesma situação? É claro que se você sente no coração que precisa olhar para o seu sistema familiar, porque quando uma pessoa constela, ela constela ela mesma, assumindo a responsabilidade por tudo que acontece na vida dela, porque ela quer ver mudanças, ela é uma buscadora. E quando uma pessoa constela, busca por uma constelação, automaticamente todos os movimentos do campo sistêmico vai ressoar nos outros membros do sistema familiar. Por isso que a constelação sistêmica é sistêmica, porque ela olha para todo o sistema familiar da pessoa que está sendo constelada. Então, o que eu quero dizer para você, mãe? Se você sente no seu coração de fazer esse movimento, de constelar, tudo bem. Ouça seu coração, que é a voz da sua alma. Mas para você, mãe, que sente essa culpa, não sente necessariamente a necessidade de constelar, não sentiu esse chamado ainda, às vezes constelou e continua sentindo uma culpa, eu quero passar uma mensagem para você no seguinte sentido: liberte-se da culpa. Você fez para o seu filho, para a sua filha, aquilo que foi possível com a consciência que você tinha no momento em que você os teve, em que você os educou. Tudo bem? Liberte-se da culpa de que era sua responsabilidade ter feito o melhor para eles, para que eles tivessem tido uma vida mais leve. Sabe por que eu te digo para se libertar da culpa, desse sentimento de que você deveria ter feito melhor e hoje a vida deles seria melhor? Porque não vai mudar o que aconteceu. Não é possível você voltar no tempo para fazer diferente. É necessário aceitar tudo como foi. E é necessário você entender que você fez pelos seus filhos definitivamente aquilo que foi possível na época com a consciência que você tinha. E, de certo modo, você passou para os seus filhos aquilo que você aprendeu, ainda que inconscientemente.
entende? Eu vejo muitas situações de pais que agridem os filhos, dos filhos que seguem com ódio dos pais por conta disso. Enfim, tem muitas situações. Mas esse vídeo não é para falar de culpados, para falar assim de responsáveis por olhar e ressignificar, né? Então, mãe, ao invés de você olhar para o passado e sentir culpa por não ter feito diferente, por achar que deveria ter feito mais, quando você olhar, ressignifica, se cura desse sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa mantém você aprisionada lá no passado, sem nada poder fazer. E quando você sente culpa, aqui estão os bonequinhos, porque eu trabalho com os bonequinhos, os meus movimentos de um campo sistêmico comigo é com os bonequinhos, e eu trabalho no online. Então, estão aqui, né? O arquétipo de uma mamãe e dos filhos. Então, quando você se lembrar do que passou e achar e se culpar por entender que deveria ter feito diferente, olhe para dentro de você mesma, entenda que se culpar não vai mudar, ao contrário, a culpa tem uma energia muito baixa, uma vibração muito baixa, né? E quando você olha e sente culpa, você faz com que o peso dessa culpa siga para os seus filhos. Porque inconscientemente, por amor, eles dizem: mamãe, deixa esse peso da sua culpa, desse seu sentimento de culpa que eu carrego. E quando um filho faz isso, ele se coloca atrás da mamãe, como se fosse grande, para carregar o peso dela. Entende? Perceba, esses movimentos são inconscientes. Os filhos não sabem que estão fazendo isso. Da mesma forma você, mamãe. Você foi criança um dia. Você foi filha. Então, você também pode ter carregado as dores dos seus pais de forma inconsciente. Então, o que eu quero dizer? É que ficar nessa repetição de padrão de carregar a culpa não vai mudar nada. Ressignifica. E se você tem esse sentimento consigo, olhe para seus filhos. Não precisa fazer isso pessoalmente, você pode fazer internamente com a sua consciência. E diga: meus filhos, o que é meu, deixa comigo, eu carrego. Eu sou a grande, vocês são os pequenos. Eu os abençoo para vocês seguirem com a própria vida. Eu sou a grande, vocês são os pequenos. Eu sou a mãe, vocês são os filhos. E os abençoe. Sabe por quê, mãe? Quando você faz esse movimento, você recupera a sua força. Porque quando um filho se coloca atrás da mãe, ele retira a força dela. E assim, fazendo esse movimento e esse exercício sistêmico, você recupera a sua força, você se empodera. Quando você faz isso, aí sim, você destrava o fluxo do amor. Você desbloqueia o fluxo do amor que foi interrompido. E aí, os seus filhos podem seguir para a vida com a sua bênção. Porque sem a bênção da nossa mãe, do nosso pai, não temos como seguir para a vida. Entende? Então, se em algum momentinho da sua vida você se cobra por achar que deveria ter feito mais do que ter dado a vida para os seus filhos, porque você já fez tudo. Você deu tudo aos seus filhos, você deu a vida. O que você conseguiu fazer além de dar a vida é bônus, tudo bem? Então, diga essas palavras, faça esse exercício sistêmico quando vier o sentimento de culpa, tá bom? Somente assim você vai conseguir curar o seu sistema familiar. Somente assim você vai liberar os seus filhos para a vida. Porque você vai desbloquear o fluxo do amor que foi interrompido pelo sentimento da culpa mesmo, tá bem? E aí você quebra esse padrão repetitivo de culpa, de culpados, entende? É assim que você se cura e cura os seus filhos. A sua cura ressoa nos seus filhos, entende? Faça isso, faça esse exercício sistêmico que é poderoso e cure-se. A sua cura também reverbera
nos que vieram antes, ou seja, na sua mãe, no seu pai, tá bem? É esse o meu compartilhar de hoje. Eu deixo aqui o meu abraço de luz, que o Pai e Mãe Divina Consciência abençoe sua vida poderosamente e abundantemente, tá bem? Fique em paz. Abençoe seus filhos para seguir com a vida. Um beijo.